flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cante comigo, igreja. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Assim como na semana passada a pregação, o pastor falou que nós venhamos nos inundar de Deus. Começa no nosso tornozelo e vai até o nosso joelho, e assim chega até nos submergir totalmente. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam,
esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor. Esse rio está passando essa noite. Que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Às vezes nós estamos na igreja e não temos noção de como é maravilhoso estar um próximo do outro, mesmo sem termos laços de sangue. Aliás, temos sangue de Cristo, mas geneticamente nós não somos parentes. E por que vivemos assim? Nos reunimos e cultuamos a Deus. A resposta está nesse louvor. Cante ele assim comigo. Como é precioso, irmãos, e sabem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser.
te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Esse coro é muito importante. Eu sou um Com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu vou cantar ele novamente, mas eu queria pedir, com a autoridade do meu pastor, que todos pudessem dar mãos aos outros, porque nesse coro eu queria que todos nós cantássemos verdadeiramente, somos um no amor de Jesus, desde o início. Como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Agora esse coro. Eu sou um como você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um como você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Vou te dar a oportunidade, pastor Adriano, de fazer parte desse laço, porque o senhor não estava participando, mas agora o senhor. Eu sou um Como você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. No amor de Jesus. Glória a Deus, boa noite igreja, a paz de Jesus esteja com todos, boa noite que estão conosco na transmissão, glória a Deus, né, que nós somos um com o Pai, e quanto se sente abençoado aqui pelo nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite, amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, nosso Pai, glória a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos dá, nos concede, nos estarmos na casa dEle, congregando, assim como Ele nos chama para congregarmos, essa é a alegria do Senhor em ver a igreja dEle reunida. E agora eu brinquei ali com a nossa diaconisa Mônica, o Senhor está voltando, amém, igreja? O Senhor está voltando, nós precisamos estar cada vez mais fortalecidos na palavra de Deus, e isso é o nosso anseio, o desejo do nosso coração, o Senhor vem buscar a sua igreja e nós estarmos ali naquele meio reunido, amém? Vamos aqui os nossos avisos aqui, pode tomar assento, igreja, glória a Deus, mais uma vez boa noite, deixa eu ver aqui Hoje nós vamos para a nossa segunda aula com o nosso pastor Eliseu, nosso culto. Eu até brinquei com ele que semana passada foi um misto de aula e pregação, né? Na hora que ele entoava ali, glória ao nosso Deus. E como foi bom, aqueles que não estiveram aqui na última terça-feira, a gente, né, orienta que possa estar lá, buscando no link do YouTube lá, assista a primeira aula que falou sobre o trono, hoje vai falar sobre a igreja, como foi enriquecedor, né, para nosso ensino, nosso aprendizado,
sobre o livro de Apocalipse, que o pastor Eliseu está aí, sobre a unção do Espírito Santo, falando para a nossa igreja aqui, e como nós temos aprendido, né, como nós aprendemos aqui na última terça-feira, e nós cremos que Deus vai usar ele da mesma forma para nos ensinar nessa terça-feira. Amém, igreja? Nossos avisos aqui, hoje nós temos a segunda semana de terças de Apocalipse, falando sobre a igreja. Amanhã nós temos reunião de oração ali embaixo com nossos irmãos, nosso diácono Marcos, missionário Sueli, 8h30 da manhã, é ali no saguão da igreja. Não é transmitido, mas é um dos pilares da igreja, a oração que sustenta, a oração que move os céus, né? E essa equipe está ali reunida. Eu sempre vejo nas fotos lá, eles postam nas fotos, é uma equipe ali, vamos dizer assim, uma equipe avivada do Senhor, que está ali orando por nós, orando por família, orando pelo sustento da igreja, espiritual da igreja, e nós devemos louvar a Deus por todas as equipes do ministério da igreja, mas principalmente o ministério de oração, que ora por todos nós aí, e nós devemos fazer isso de bom grado. Assim como teve o círculo de oração no dia de ontem, né, nós temos aí a reunião de oração às 8h30 da manhã, quarta-feira. Quinta-feira nós temos às 11h30 da manhã, nosso debate melodia. Pulo para o final de semana, o pastor Humberto estará sempre presente, debate melodia, falando sobre família, né, no rádio 97,5. Pulo para o final de semana, onde nós teremos culto, né, a nossa agenda normal, escola bíblica dominical, 8 horas da manhã, culto 9h30 da manhã e culto às 19 horas. Venha, se faça presente. E com detalhe do culto da noite, nós temos a formatura dos cursos CMN, os cursos de mulher única, homem ao máximo, curso de coragem, não é isso, Diácono Adriano? Temos a formatura aí dessas turmas aí no próximo domingo à noite. Então venham, né, prestigiar não somente os formandos, mas ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para falar para nós, tanto na parte da manhã como na parte da noite, assim como no ensino da escola bíblica dominical, 8 horas da manhã, e também da teologia sistemática para os diáconos e líderes ali embaixo, também 8 horas da manhã. E na segunda-feira a gente volta com a nossa agenda do círculo de oração às 15 horas da tarde. Essa é a nossa agenda semanal. Quero saber se a gente está com algum visitante nessa noite. Levante a mão. Creio que não, todo mundo é de casa. Então, traga um visitante no próximo culto, né? Temos aí o domingo. Próximo domingo aí é um dia que é bom para a gente trazer nossos visitantes, porque é um dia que a gente tira para cultuar o Senhor, é onde as pessoas têm realmente mais folga do trabalho. Então, a gente também sabe que não é fácil, uma tarefa que não é fácil, mas primeiro a gente tem que fazer orar, né? Pedir ao Senhor, para que o Senhor mande, não trabalhadores, mas que mande pessoas para ouvir a palavra que a gente possa trazer no próximo domingo. Amém, igreja? Chega o nosso momento de a gente dizimar e ofertar para a casa de Deus, onde nós fazemos isso com alegria. O apóstolo Paulo fala, segundo, que a gente contribua segundo aquilo que tiver proposto no nosso coração, 2 Coríntios 9:7. E nós fazemos isso com alegria, onde nós vemos aqui o investimento, né, dos irmãos aqui, não investimento, a oferta e dízimo dos irmãos sendo investido na igreja, na melhoria da igreja, como nós temos visto isso. Nós precisamos já também de algum reparo, estava olhando aqui nos bancos, e quem faz isso, né, é a igreja. É a igreja, são vocês, somos nós que dizimam e oferta. Eu costumo copiar ali o pastor Cícero na Praça do Carmo. Nós não somos alimentados financeiramente por nenhuma instituição, por órgão nenhum de governo, mas somos alimentados pelo Senhor através da vida de vocês. Nós fazemos isso com alegria. Está aí projetado nas contas da igreja, no seu telão. Tem nos envelopes também tem a chave, tem o código QR Code para vocês fazerem a transferência de forma eletrônica. Mas antes disso, nós vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Soberano Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por esse momento, Deus, onde nós somos privilegiados, Pai, em poder participar da Tua obra, Pai, de forma financeira, Pai, devolvendo a parte, Pai, que cabe, Pai, tocante, Pai, a obra, Pai, a casa, Pai, a administração da casa, Pai. Senhor, Pai, abençoe, Pai, cada dizimista, cada ofertante, Pai, que o Senhor, Pai, também possa, Pai, abençoar de igual modo aqueles que não podem nesse momento, assim como aqueles que vão fazer, Pai, no decorrer da semana, aqueles que fazem, Pai, aqueles que estão em casa, Pai, fazem, Pai, pelas transferências eletrônicas, Pai, que a Tua boa mão esteja estendida sobre cada, Pai, dizimista, cada ofertante, cada família, Pai, dando discernimento, sabedoria, Pai, também para controlar, Pai, a parte que fica com o Teu povo. Nós assim te bendizemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Nossos diáconos estão aqui, passando aqui os envelopes. Dizime, oferte para a casa de Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito
sempre repousando em mim. E se eu passar pelo vale, Convido o pastor Vieira a estar aqui recebendo o dízimo e oferta e abençoando a vida dos irmãos. em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. A igreja fica de pé, estender as mãos para cá. A gente vai orar pelo dízimo e oferta, também pela vida do dizimista e ofertante. Assim como nossa irmã Marcela está aqui no chat colocando, já está aqui com papel e caneta. Vocês que estão de casa também, a gente orienta que faça isso, né? Aqui foi distribuída uma pequena apostilazinha, vamos dizer assim, para que nós possamos acompanhar a aula. E você de casa também, que você possa anotar, né? Que a gente não fique somente na forma tradicional de um culto, né? Mas que a gente possa anotar. Na realidade, também a gente faz isso nos cultos. Às vezes a gente anota as coisas, que possa fazer isso você de casa também. E eu acabei me esquecendo aqui. Próximo sábado agora, dia 15, próximo final de semana agora, programação normal, e tem formatura das turmas de CMN. E no próximo final de semana, no outro final de semana, do dia 22 e 23, se eu não me engano as datas, conferência de adolescentes, está ali nossa líder ali dos adolescentes ali, Juliana e Bruno. Então já que a gente também vai estar orando já pela essa conferência, né, para que nossos jovens continuem no caminho do Senhor e que Deus possa falar poderosamente, assim como tem falado, né, aqui nessa igreja, também nessa conferência. Estenda as mãos para cá. Soberano Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por esse momento, Deus, onde nós estamos aqui, Pai, agradecidos ao Senhor, Pai, pois o Senhor, Pai, nos dá o despertar, Pai, um ensino, Pai, a sabedoria de estar devolvendo, Pai, aos cofres da Tua casa, Pai, da Tua igreja, Pai, aquilo, Pai, que cabe à administração, Pai, que concerne a administração da Tua casa, Pai. Nos dê sabedoria, Senhor, para que nós possamos alocar esses recursos conforme a real necessidade da Tua casa, Pai. Senhor, Pai, que aqueles também, Pai, que continuam fazendo a transferência, Pai, os recursos que chegarão, Pai, por vir, Deus, que também possa ser administrado da melhor forma possível, Pai. De igual modo, Pai, pedimos sabedoria, Pai, a parte que fica com o Teu povo, Pai, que o Senhor, Pai, nos ensine a administrar cada vez mais. Sabemos que os tempos são difíceis, Pai, mas o Senhor, Pai, nos dá o sustento necessário, Pai, para as famílias, Senhor.
abençoe, Pai, os recursos que fiquem conosco, Pai, de igual modo, eles que chegam aqui ao altar, Pai, abra portas de emprego, Pai, Senhor, abençoe, Pai, os trabalhadores, Pai, autônomos também, Senhor, Pai, que o Senhor, Pai, que a Tua boa mão, Pai, possa fazer prosperar esses recursos aqui do altar, Pai, em nome de Jesus, Pai, toma, Pai, os pedidos de oração, Pai, que se encontra aqui no cálice, Pai, que se encontra na galeria, Pai, que se encontra no coração da Tua igreja, Pai, que o Senhor, Pai, possa atender, Pai, da melhor forma possível, Pai, segundo o Teu tempo, Pai, que a Tua igreja, Pai, sempre entenda, Pai, que a Tua vontade é soberana, Pai, é boa, perfeita e agradável, Pai, e sabemos, Pai, pela fé, Pai, que o Senhor, Pai, atenderá, Pai, a resposta do Teu povo, Pai, a resposta que nós precisamos, Pai. Entregamos em Tuas mãos, Pai, a conferência dos adolescentes, Pai, que acontecerá, Pai, nos finais de semana dos dias 22 e 23, Pai, te pedindo, Pai, que a Tua glória, Pai, desça aqui sobre esse tempo, Pai, sobre essa igreja, Pai. Senhor, Pai, que o Senhor fale poderosamente, não somente com os adolescentes, com os jovens, mas com toda a igreja, assim como o Senhor já está tratando com a liderança, Pai, dessas equipes, Pai, de jovens e adolescentes, Pai. Continue, Pai, fazendo, Pai, para que os Teus filhos, Pai, para que os adolescentes, Pai, os jovens, Pai, continuem a crescer, Pai, prosperar, Pai, e ter entendimento da Tua palavra, Pai, possa aplicar, Pai, nesse mundo tão devasto e cruel, Pai, para que eles não venham se contaminar, Pai, mas para que eles venham entender, Pai, que o Senhor, Pai, quer doutriná-los, Pai, conforme a Tua vontade no Teu caminho, Pai. Ensina, Pai, os Teus filhos no caminho que devem andar, Pai. Use essa conferência poderosamente para falar com a Tua igreja, Pai. É o que nós pedimos, Pai, já te agradecemos, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Quero convidar agora o pastor Eliseu para estar aqui sobre o altar, para nos aplicar aqui a segunda aula, aqui, né, a segunda mensagem sobre Apocalipse. E nós cremos que Deus vai falar poderosamente, assim como falou, e que Deus possa nos surpreender, principalmente até Ele que vai estar aqui ministrando, né, que Deus possa usá-lo, né, como um canal de bênção. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Teu filho, Pai, obrigado, Senhor, pelo quanto ele tem se dedicado, Pai, na área do ensino, Pai, na área dessas mensagens, Pai, nós sabemos, Pai, da responsabilidade, Deus, mas o temor que ele tem diante de Ti, Pai, Senhor, Pai, que o Senhor possa usá-lo poderosamente nessa noite, Pai, de igual modo, Pai, que o Senhor nos use, Pai, para aplicarmos, Pai, tudo aquilo que nós aprendemos aqui, Pai, que esse ensino, Pai, não venha, Pai, sair dos nossos corações, Deus, mas que ele venha criar raízes, Pai, que nós possamos ter entendimento, Pai, desse livro, Pai, muitas das vezes complexo, Pai, no entendimento da igreja, Pai, usa o Teu Filho, Deus, para que nós possamos aprender de uma forma suave, Pai, e sublime, Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Paz, igreja, boa noite. Como é bom mais uma vez estarmos na casa do Senhor para aprendermos juntos a palavra do Senhor. Aproveitando você estar de pé, convido os irmãos a ler livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. A visão dos glorificados é o tema que está na minha Bíblia. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, vai dizer o seguinte: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam a uma voz, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Podeis tomar assento? Já, pastor Adriano já orou por nós. Dependo da graça, da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Pode colocar. Irmãos, a razão de falar sobre, dentro do tema de Apocalipse, em segundo lugar, a igreja, é porque depois do trono, o item principal de Apocalipse é a igreja. O ponto auge e o mais importante do livro de Apocalipse é o trono. E nós falamos terça-feira passada sobre o trono. Depois do trono é a igreja. A razão de existir o livro de Apocalipse é a igreja. Porque se você colocar lá no início do primeiro capítulo, você vai ver que ele começa dizendo revelação que Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
as coisas que em breve devem acontecer. Então, o livro de Apocalipse seria uma carta endereçada à igreja de Cristo. Então, o principal, depois do trono, é a igreja. O grande problema é que nós lemos o livro de Apocalipse e nos chama a atenção os 7 selos, a besta, o anticristo e tantas coisas, que o segundo principal fica de lado. E nós louvamos a Deus porque nós fazemos parte da igreja de Cristo. Então, o livro de Apocalipse é uma jornada profunda pela revelação divina que mostra o papel glorioso da igreja de Cristo ao longo das eras. Eu perdi o meu passador ali, mas tudo bem, pode ir lá depois. Enquanto isso eu vou falar, pode ir, Bruno, eu falo aqui uma coisa aqui. Esse papel que os irmãos receberam, primeira coisa antes, a segunda coluna tem uma letra A só aí. Eu acho que quando eu fui imprimir, devo ter esbarrado na tecla e acabou apagando, mas escreve aí, é a igreja de Esmirna, tá? Se você tem uma caneta, pode escrever Esmirna, porque esse papel, essa coluna aí, o título dela é Esmirna. Qual é a ideia de aqui, irmãos? Eu não vou passar pelas cartas de Apocalipse, pelas 7 cartas, porque senão nós tomaríamos muito tempo explicando sobre cada uma das cartas. E aí a gente ia levar aí pelo menos uns 2 ou 3 terças-feiras só falando sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. Então eu preparei essa análise panorâmica da igreja, das 7 igrejas, onde eu coloco o elogio que Deus faz, a crítica que Deus faz, quem são os personagens, os problemas que aquela igreja estava enfrentando, a solução que Deus apresenta, qual era o comportamento daquela igreja, como ela era percebida na realidade, o alerta que Deus faz e a promessa que Deus faz. A ideia, irmãos, dessas 7 cartas é que cada um de nós vai se encaixar dentro de uma dessas 7 cartas. Se você analisar, e aí eu quero que você leia cada uma delas e faça uma autoanálise da sua vida, vendo em que cartas dessa você se coloca. Porque é Deus escrevendo para a sua igreja e dando toques, dando orientações, dando alerta, dando despertamento. O nosso alvo, irmãos, é ser a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela não recebe críticas nenhuma. A igreja de Filadélfia não recebe nenhuma exortação do Senhor. Esse tem que ser o nosso objetivo e o nosso alvo. Não, quem escreve é o apóstolo João. É João que faz essa escrita. Então, irmãos, nós precisamos olhar para essas 7 igrejas e ver aonde estão as nossas críticas, as nossas falhas, os pontos que nós precisamos melhorar. E precisamos entender, irmãos, que a vitória de todas essas igrejas só vem através da fidelidade a Deus. A igreja de Filadélfia não era a igreja mais rica. A igreja de Filadélfia não era a maior igreja, mas era a igreja que era mais fiel e temente ao Senhor nosso Deus. Nós venceremos, irmãos, por sermos fiéis a Deus, e a nossa fidelidade tem que ser até a morte. Porque nós hoje, vivendo no Brasil, não temos muita noção do que é isso. Porque, graças a Deus, a igreja aqui ainda não é perseguida. Mas se nessa noite você for na Coreia do Norte, se nessa noite você for a alguns países islâmicos, se nessa noite você for à China, você vai ver crentes como nós, presos
mortos por causa do Evangelho, mas eles não negam a sua fé em Cristo Jesus. E como eu falei no domingo na terça-feira passada, já vai começar o domingo de novo, como eu falei na terça-feira passada, o que o diabo quer em relação à igreja não é matar a igreja. O que o diabo quer em relação à igreja é tirar Cristo de dentro da igreja. O objetivo do diabo não é que a pessoa morra, porque quando ele morre, o diabo não tem mais poder nenhum sobre ele. O objetivo do diabo é fazer com que a igreja deixe de ser fiel. E muitas das vezes você vai poder continuar até mesmo dentro da igreja. Muitas das vezes você vai, inclusive, poder continuar com aparência de cristão, como era a igreja de Laodiceia. Era uma igreja, essa última aqui é a pior carta. Você não precisa nem deixar de ser igreja. Ou melhor, você nem precisa deixar de comparecer a uma igreja física. Você só precisa deixar de ser fiel a Deus. Esse é o objetivo do diabo. Então eu quero deixar essa folha com os irmãos podem ler. Qualquer dúvida, esclarecimento, nós estamos aqui à disposição, não só eu, mas também todos os nossos pastores podemos ajudar e orientar os irmãos. Bom, então eu quero hoje passar a igreja dentro do livro de Apocalipse, como a igreja aparece em diversos momentos no livro de Apocalipse. Relembrando também, domingo passado, terça-feira passada, eu falei que o livro de Apocalipse, ele é 7 ciclos da mesma história. É a mesma história sendo contada por 7 vezes, onde cada vez ela vai aprofundando um pouco mais ou dando ênfase em alguns temas. Na terça-feira passada eu trouxe uma folha para distribuir, ia trazer hoje mais, mas acabei não conseguindo, mas terça-feira eu trago novamente, onde eu mostro esses 7 ciclos que a igreja tem. E eu vou mostrar hoje a igreja dentro desses 7 ciclos. Você vai ver que o arrebatamento da igreja vai se repetir em algumas vezes dentro do livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse começa dizendo, como eu já disse, que ela é uma revelação preciosa de Deus para a sua igreja. Esta não é uma mensagem de produto humano, não é uma mensagem da sabedoria humana, do intelecto humano, mas é um dom divino que Deus está falando com a sua igreja. Pode passar para o próximo slide, por favor, Bruno. Então, no versículo 6 do capítulo 1 ainda, ele vai nos fazer reinos e sacerdotes para Deus. Fomos elevados a uma posição de dignidade e serviço para toda a glória. Porém, toda a glória e o domínio pertence exclusivamente a Ele por toda a eternidade. O versículo 6 vai dizer o seguinte: e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Então Ele nos constituiu reino, ou seja, nós somos do reino dele, e nos constituiu também sacerdote. Nós somos sacerdotes dele, mas aí ele continua dizendo, a Ele, ou seja, a Deus, Pai, a glória e o domínio para todo sempre. Então, Ele que está assentado no trono, como eu falei na última terça-feira, tem o domínio de todas as coisas. E eu quero que a igreja guarde esse termo, reino. Ele nos constituiu reino. Na última terça-feira, nós vamos falar sobre o período do milênio. E aí, esta expressão, ele nos constituiu reino, vai ser de grande valia entender isso. Nós vamos entender claramente isso. Vai ficar mais fácil entender o milênio, que nós vamos falar na última terça-feira, tendo em mente que ele nos constituiu reino. Pode passar para o próximo slide. João, ele está preso e isolado
na ilha de Pátimos. E aqui, irmãos, existe uma coisa importante para a igreja. O diabo pode nos prender. O diabo pode nos prender fisicamente. Ele pode nos tirar de dentro da igreja fisicamente e colocar numa cadeia, porque nós estamos pregando o evangelho de Cristo, nós estamos dando testemunho de Cristo. Mas de Deus, ele não pode nos tirar. Porque João vai exilado para a ilha de Pátimos, uma ilha de prisioneiros, e ele fica longe da igreja, ele fica longe do carinho da igreja, ele fica longe do amor da igreja, ele fica longe do abraço da igreja, mas Deus está com ele lá na ilha de Pátimos. O nosso Senhor Jesus Cristo se revela a João na ilha de Pátimos. Ele está presente com ele na ilha de Pátimos. Você pode, irmãos, às vezes ser levado a um leito de um hospital, a uma cama de hospital, e ficar distante da igreja, sem poder estar presente na igreja, mas tenha a convicção e a certeza de que Deus está presente com você. Pode passar para o próximo slide, já falei desse também. Pode ir para o próximo slide. Irmãos, perdoa, eu fiz ele dentro no meu computador, ele ficou bem distribuído, mas quando traz para cá, deu esse probleminha aí, mas dá para ler. Os 7 candelabros. No capítulo 1 ainda, João vê Jesus no meio dos 7 candelabros. Como eu falei na terça passada, 7 candelabros seria o nosso simples abajur de hoje, que tem uma lâmpada. Só que naquela época, a lâmpada não era elétrica. A lâmpada, ela era iluminava pelo azeite. E a igreja é colocada candelabro porque o candelabro não tem luz própria. O candelabro depende do azeite para ele ter vida, para ele poder iluminar. Assim, irmãos, a igreja não pode abrir mão de Cristo. Assim, a igreja não pode abrir mão da presença do Senhor Jesus no meio dela, para que ela possa iluminar o mundo e ela possa trazer bênçãos para o mundo. Nós precisamos da presença de Cristo. Não abra mão, irmãos, de Cristo dentro da igreja. Mas tem um pastor ali que ele é formado, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem tantas coisas, ele tem tantas qualidades, que Jesus já saiu de dentro da igreja. Tem tanta coisa que não precisa mais de Jesus. Não abra mão, irmãos, de uma igreja cristocêntrica. Igreja cristocêntrica é que Cristo está no centro do culto dentro da igreja. Você não veio à igreja para satisfazer uma necessidade sua. Você veio à igreja para adorar, louvar e bendizer ao nosso Deus. Então, para com essa ideia de sair da igreja e dizer: o culto hoje não foi muito bom. Se o culto hoje não foi muito bom, a culpa é sua, porque você não prestou um culto decente ao Senhor. Pode passar no próximo slide. A igreja vencedora e fiel. No capítulo 2 e no capítulo 3 vai apresentar a igreja vencedora. Não é a medida do seu tamanho ou da sua riqueza, mas por sua fidelidade inabalável até a morte. Já falamos sobre isso. No capítulo 4, João sai da terra, não fisicamente, mas espiritualmente, e ele é levado aos céus. Nos céus, ele tem a visão do trono. Já falamos bastante disso na terça-feira passada. Mas ele vê também 24 tronos. Esses 24 tronos é símbolo da igreja de Cristo. Os 12 patriarcas que formaram a tribo de Israel, o povo de Israel, somado aos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Só que aí você tira Judas da história e coloca Paulo no lugar.
são os 12 apóstolos, somado com os 12 patriarcas, que vão formar 24. Na verdade, irmãos, aqui está dizendo o seguinte: a igreja de Cristo é uma só. Desde Gênesis, se você não prestou atenção ou não ouviu a mensagem de domingo à noite, você vai ver que a igreja começa em Gênesis e ela vai terminar em Apocalipse. Uma igreja só. Um plano só de Deus. A igreja não é o plano B de Deus, como alguns ensinam. Não, Israel não deu certo e Deus levantou a igreja. Não, não é isso. Plano nenhum de Deus falha. Plano nenhum de Deus deixa de dar certo. Só existe o quê? Períodos em que Deus vai agindo de cada maneira para fazer que o seu plano maior seja bem sucedido. Então a igreja não é a igreja começou no dia de Pentecoste. A igreja de Cristo, como nós conhecemos hoje, começou no dia de Pentecoste. Mas a igreja que adora a Deus, ela é uma só, começando lá em Gênesis. No versículo 9, os anciãos se prostram diante do trono, oferecendo suas coroas. A coroa da igreja é símbolo de vitória. Essa coroa é a coroa que Deus deu àqueles que foram vitoriosos. E quando os 24 anciãos estão prostrando-se diante do Cordeiro e colocando as suas coroas, eles estão dando a sua vitória. O valor da sua vitória é dada àquele que está sentado sobre o trono. Reconhecendo que do Senhor vem toda a vitória da igreja. A nossa vitória, irmãos, não vem do nosso intelecto, não vem da nossa capacidade, não vem do nosso poder. A nossa vitória vem daquele que está sentado no trono. E o grande problema é que o nosso conceito de vitória pode ser diferente. Você pode entender que um cristão que está lá na Coreia do Norte agora, morrer, ele foi derrotado. Não foi, não. Ele é vitorioso, porque ele foi fiel até a morte. No capítulo 6, vai apresentar, debaixo do altar, aqueles que foram perseguidos. A igreja perseguida está no 5º selo. Na próxima terça-feira nós vamos falar sobre os 7 selos. E nós vamos passar novamente neste 5º selo. Neste 5º selo vai revelar quem? A igreja perseguida. A igreja que morreu por causa do Evangelho. A igreja que não negou por causa do Evangelho. Porque a igreja do Brasil também é perseguida, irmãos. De uma forma diferente. Mas nós somos perseguidos. Chega na faculdade e diz que você crê em Deus, que Deus criou os céus e a terra, e você vai ser perseguido, você vai ser ridicularizado. Chega na faculdade e diz que você crê que Deus criou todas as coisas, todo o universo, e você vai ser perseguido e ridicularizado. A nossa perseguição não é uma perseguição física, mas é uma perseguição mental. Basta olhar e se posicionar contra o aborto. Você arruma um problema danado. Então nós precisamos ser fiéis aqui, irmãos, não pela nossa vida, mas pelos nossos valores e os nossos ideais. Nós não podemos abrir mão dos nossos valores e dos nossos ideais. Venha o que vier, a perseguição que vier sobre a igreja, nós não podemos abrir mão daquilo que a palavra de Deus ensina para poder agradar ao mundo. Mas muitas igrejas estão abrindo mão disso. Muitos centros de estudo teológico estão tirando milagres da Bíblia para se adequar ao mundo. Não, abrir o Mar Vermelho, não, isso não existe.
Não tem, a ciência diz que não é possível. Se a ciência diz que não é possível, então a Bíblia está errada. Tira isso da Bíblia. É isso que tem acontecido com muitos estudos de teologia por aí. Mas a igreja do Senhor Jesus precisa ser fiel aos seus princípios e valores que você recebe deste altar, que você recebeu da sua infância, que você aprendeu através da palavra de Deus. Não ceda, ainda que isso signifique ser cancelado nos dias de hoje. Então, debaixo do altar estão a igreja, e ela está vestida de vestes brancas. Vestes brancas é símbolo da santidade alcançada através do quê? Do sofrimento da igreja e da morte de Cristo Jesus no Calvário. Porque eles só foram fiéis, só conseguiram vencer por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que transformou a nossa roupa de suja em uma roupa limpa, em uma roupa branca de santidade ao Senhor. No capítulo 7, no versículo 3, nós vamos receber a marca de Deus. No capítulo 7, versículo 3, vai dizer o seguinte: dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marquemos com um selo na testa dos servos do nosso Deus. Aqui, irmãos, a igreja está sendo selada e marcada, porque aquele que tem o selo e a marca de Cristo, o diabo não tem poder. O diabo chega perto, ele pode até fazer fisicamente mal a você, mas na sua alma ele não pode tocar. No seu espírito ele não pode tocar. Porque quando ele chega perto de você, ele encontra o quê? A marca de Cristo. Você está marcado, você está selado com o selo divino de propriedade. Irmãos, só essa questão desta marca já dá um ensino aqui de uma mensagem só sobre isso. Porque para pensar em que lugares que nós usamos o selo. Se a gente vai comprar um brinquedo de criança, a gente procura que tenha o selo da Brinque. É um selo que atesta a qualidade. O selo de Cristo sobre a sua vida atesta a sua qualidade. Lá no interior, nas fazendas, os animais são selados para o quê? Para propriedade. Então, quem tem o animal que tem aquele selo, aquela marca, aquele símbolo da fazenda tal, pertence àquela fazenda. Quando o diabo vê o selo de Cristo na sua vida, ele diz, esse daqui pertence ao Senhor. Esse aqui pertence a Deus. Não posso fazer nada. Mas como é que vai ser essa marca, irmãos? Vai fazer uma fila e vai vir um anjo carimbando um por um? Como é que vai ser essa marca que o Apocalipse está dizendo? Eu quero que você... Bruno, você consegue colocar para mim aí? 1 Coríntios 1, 22. Espera aqui que são dois textos que tem ali que eu quero ler. Espera aqui. E o outro acho que é Efésios. Mas coloca aí para mim. Primeiro, deixa eu confirmar só aqui. Aqui, 1 Coríntios 1, 32. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 32. Não, 2 Coríntios 1, não tem? Então é 22. 22, não é isso? Isso. 1, 22, perdão. Que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Então você não vai receber um selo. Você já está selado.
pelo Espírito Santo. Ele é o penhor. Sabe o que é o penhor? Sabe quando você vai lá na caixa? A Neide deve ter muita joia, e ela vai lá na caixa e entrega uma joia e pega um dinheiro emprestado. Aquela joia é o penhor. Ela está dizendo, olha, depois eu vou vir aqui, vou pagar e vou resgatar essa joia. O Espírito Santo é o nosso penhor. O Senhor Jesus nos deu o Espírito Santo dizendo o seguinte, eu vou voltar. Fica aí, eu sou o penhor. Coloca agora para mim Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, irmãos, não vai ter fila, não vai ter anjo marcando um por um, recebendo a marca. Se alguém, o anjo esqueceu de marcar, vai ficar sem a marca, não. Nós já estamos marcados. Na terça-feira passada, eu falei uma coisa aqui muito importante. O livro de Apocalipse não é só sobre o que vai acontecer no futuro. O livro de Apocalipse é sobre o que aconteceu no passado, o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer no futuro. Então, no presente, esta marca, este texto que eu li de capítulo 7, versículo 3, sobre a marca de Deus, ela está acontecendo hoje em nossas vidas. Nós estamos marcados e selados por Deus. No capítulo 9, no versículo 4, a igreja que tem a marca da testa é protegida da quinta trombeta, demonstrando o cuidado soberano de Deus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente que lê o livro de Apocalipse e fica preocupado com a marca da besta. Tem muita gente que lê o livro de Apocalipse e fica preocupado, como é que vai ser essa marca? Vai ser o número 66 escrito, que vai estar escrito aqui na nossa testa. Como é que vai ser? Vai ser um chip que vão colocar aqui dentro? Irmão, não se preocupa com isso. Não se preocupe com isso, se preocupe em ter a marca de Cristo na sua vida. Não se preocupe em como será a marca da besta, porque quem tem a marca de Cristo não recebe a marca da besta. Quem é marcado e selado pelo Espírito Santo, a marca da besta não vai poder vir sobre ele. Porque nós fomos marcados e selados pelo Espírito Santo de Deus. No próximo slide, a gente vai ter uma grande multidão, que foi o texto que nós lemos. No texto do capítulo 7 vai dizer que João viu um grupo de 144 mil pessoas cantando um hino de louvor ao Senhor. Esses 144 mil também é símbolo da igreja de Cristo. 12, só que agora não é 12 mais 12, mas é 12 vezes 12. É a igreja salva em Cristo Jesus. E aí também vem uma outra igreja. Vem uma outra revelação da mesma igreja, que é uma multidão grande e inumerável, a qual ninguém pode contar. A primeira revelação da igreja é uma igreja que está no Novo e no Velho Testamento. A segunda revelação desta mesma igreja é uma igreja incontável de todas as tribos, raças, línguas e nações que estão diante do Cordeiro, adorando, glorificando e adorando ao Senhor nosso Deus. Coloca para mim aí agora o versículo 14. Eu quero ler só esse versículo 14 de Apocalipse 7,14. Porque o ancião pergunta a João, João, quem é esse povo? De onde vem? E quem são eles? Ele respondeu, Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, estes são os que vêm de grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro.
guarda essa grande tribulação que nós vamos falar terça-feira que vem sobre ela. Terça-feira que vem eu detalho sobre ela. Mas eu só quero nesse texto mostrar a vitória da igreja. Por isso estão diante do trono e o adoram de dia e de noite. Voltando no versículo final do versículo 14, eles alvejaram no sangue do Cordeiro. Nós fomos salvos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Versículo 16 vai dizer, coloca o 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e guiará pelas fontes de águas da vida, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Esta é a promessa de Deus para a igreja, irmãos. Quem tem promessa como essa não pode ter medo de nada, irmãos. Quem tem promessa como essa não tem que ficar preocupado com o gafanhoto do que saiu quando o selo foi aberto. Não tem que estar preocupado. Existe uma promessa de Deus para a sua vida. Pode voltar para o slide, por favor? Porque aqui agora vai vir um texto bem interessante, que são as duas testemunhas. Pode ir para o próximo slide. O capítulo 11 e o versículo 4 vai falar sobre todo esse capítulo 11, vai falar de duas testemunhas que surgem, que apresenta-se. Quem são essas duas testemunhas? Estas duas testemunhas são a igreja de Cristo também. É uma nova representação simbólica da igreja. Não é Moisés e nem Elias que vão descer novamente à terra, que vão voltar aqui, não. É a igreja que é profeta nesta terra e que tem a lei de Deus para levar para esta terra. A igreja é profetisa e a igreja é sacerdote, porque ela leva a lei e a mensagem de Deus para o mundo. Esta igreja, ela é perseguida. O dragão, deixa eu deixar aqui no versículo 11, que aí eu me guio melhor. Ela é perseguida. E o dragão vem e destrói a igreja. A igreja perseguida, ela dá o testemunho, ela é derrotada fisicamente, porque ela morre da mesma forma que o nosso Senhor Jesus morreu. O mundo se alegra com a morte da igreja, porque nós, irmãos, incomodamos o mundo. A igreja incomoda o mundo. E quando a igreja morrer fisicamente, ou seja, quando a igreja não mais estiver aqui na terra, para o mundo vai ser muito bom. Porque nós pregamos contra o adultério, nós pregamos contra a prostituição, nós pregamos contra o roubo, nós pregamos contra as drogas. Nós incomodamos o mundo. E nós não podemos, irmãos, perder essa característica de ser uma igreja que incomoda o mundo. Nós não podemos ser uma igreja que se parece com o mundo. A igreja precisa incomodar o mundo. O mundo se alegra com a morte, pois as testemunhas contra o seu pecado. Mas a igreja ressuscita. E ela será arrebatada aos olhos dos que o perseguiram. E ela recebe um convite glorioso que diz: suba para cá. Consegue colocar o versículo 12 para mim? E as duas testemunhas, 11 e 12. E as duas, é o 12. Não, é 11. Apocalipse 11 e 12. E as duas testemunhas, esse daí mesmo, ouviram uma voz forte vinda do céu dizendo: suba
para cá, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Aqui, irmãos, como eu disse, do ciclo que se repete, é a igreja sendo arrebatada. A igreja que é profeta onde vai, a igreja que tem a lei de Deus, a igreja que tem a lei de Cristo, a igreja que leva a mensagem de Cristo. Porque lei, irmãos, não é coisa do Velho Testamento, não. Nós estamos na lei do Espírito e vida, mas nós somos um povo que tem lei. E nós levamos a lei. Pode ir para o versículo, para o próximo slide, por favor? Que aí aqui vai ter no capítulo 12 uma outra confusão que é feita no capítulo 12. O capítulo 12 vai apresentar uma mulher e um dragão. Uma mulher que está para dar à luz. Ela dá à luz a um varão. Este varão é perseguido pelo dragão e ele sobe ao céu. Esta mulher fica na terra e ela é perseguida pelo dragão. Mas ela recebe asas. E essas asas que ela recebe, ela pode voar. E ela voa para todas as extremidades da terra. Quem é esta mulher? Esta mulher também é um símbolo da igreja. Vai ter uma série de interpretações aí. A Igreja Católica vai dizer que essa mulher é Maria. A igreja, outras traduções vai dizer que esta igreja é Israel. Mas a interpretação mais concisa que nós entendemos é que esta igreja, que esta mulher é a igreja. Por quê? Quem é que leva Cristo ao mundo? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem é que deu a luz e leva a luz de Cristo ao mundo? É a igreja de Cristo. Essa igreja, ela começa lá em Jerusalém, num povoadozinho pequeno, e ela vai crescendo. Perseguição faz a igreja crescer. O diabo persegue um povo pequeno, achando que aquele povo pequeno vai ser fácil de morrer. Mas quando ele persegue, o povo cresce. Quando ele persegue, o povo cresce. Quando vem Nero e leva a igreja para a perseguição, para o Coliseu de Roma, e solta feras para perseguir a igreja, achando que vou acabar com a igreja cresce. E aí ela recebe asas de águia, e agora não é mais um grupinho restrito a Jerusalém, não é agora mais um grupinho restrito ao Império Romano, é uma igreja que chega à Ilha do Governador, que chega ao Rio de Janeiro, que chega ao Brasil. Esta mulher perseguida é a igreja de Cristo. Coloca o versículo 11 para mim, por favor. 12:11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quem é que vence pelo sangue do Cordeiro? É a igreja de Cristo. Por causa da palavra e do testemunho que deram. Irmãos, a igreja não pode abrir mão da palavra. A igreja não pode abrir mão de pregar a mensagem de Cristo. Pode ter evento de churrasco na igreja, pode ter café de comunhão, pode ter passeio com os adolescentes, pode ter tudo isso, irmãos. Pode ter futebol. Só não podemos nunca tirar a palavra do seu centro. A igreja vence por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a sua vida. 12. Por isso, alegre-se os céus e os que habitam nele.
Bom, vamos lá. Quero ver aqui. Tá bom. Pode ir volta lá para o slide. No capítulo 13, falando sobre fidelidade, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nos protegem do engano, mesmo presos ou mortos, nós permaneceremos fiéis. A Igreja de Cristo, irmãos, tem o seu nome registrado no livro da vida. Este é o livro dos salvos em Cristo Jesus. E aqueles que não vão ter o seu nome riscados do livro da vida, irmãos. Deus escreveu esses nomes desde o princípio da eternidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Ele não determinou quem seria salvo. Mas a sua presciência, Ele sabe quem vai ser fiel até a morte e quem não vai ser fiel até a morte. Você não sabe, mas Ele sabe. Cabe a mim e a você sermos fiéis até a morte. No versículo 15, nós venceremos a besta e a sua imagem, cantando o cântico de Moisés diante do trono. Deixa eu ver aqui com você rapidamente esse cântico que nós vamos cantar. Coloca para mim capítulo 15, versículo 3. Veja o cântico que a igreja vai entoar ao Senhor. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Este é o cântico, irmãos, que nós vamos entoar ao Senhor nosso Deus. Nós vamos reconhecer que Ele faz grandes e admiráveis coisas. Nós vamos reconhecer que Ele é o Criador do universo e de todas as coisas. É o Criador da igreja, é o meu e o seu Criador. E nós vamos reconhecer e glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volta para mim por o slide, por favor. No capítulo 17, vai ter uma coisa que nós não gostamos. Capítulo 17 vai dizer: o sangue dos santos é derramado. Porque a igreja perseguida vai ser morta. O seu sangue vai ser derramado. Terça-feira, quero tratar um pouco sobre isso, sobre essa perseguição da igreja, sobre a morte física da igreja. Mas a nossa morte, ela é bem-aventurada perante o Senhor. O Senhor não chora quando nós morremos, porque quando nós morremos, nós estamos simplesmente voltando para casa. Quando nós morremos, nós simplesmente estamos voltando a nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós vamos ficar num estágio intermediário, onde nós já fomos salvos, mas nós vamos estar aguardando a vitória de todas as coisas que nós vamos falar na última semana. Mas nós estaremos dormindo? Não, irmãos, nós não estaremos dormindo. Os mortos em Cristo nesse momento não estão dormindo, como alguns ensinam sobre o sono da alma.
nós estamos lá e nós vimos já alguns textos aqui, eu passei falando sobre isso. Aqueles que morreram em Cristo estão no trono, adorando e louvando ao Senhor, pedindo ao Senhor a vingança daqueles que foram perseguidos à igreja, mas os mortos em Cristo não estão dormindo. Então, irmãos, não tenha medo da morte. Ninguém quer morrer, eu também não quero morrer. Eu quero ver o meu neto, eu quero ver meu bisneto, eu quero estar aqui na terra ainda por muitos anos. Mas o dia que o Senhor me chamar, eu tenho que estar preparado e sem medo da morte, porque a morte para o cristão não é o fim. Pode passar agora para o próximo slide. Porque aqui está o fim não, mas é a vitória da igreja. A igreja que é derrotada aqui na terra, a igreja que morre aqui na terra, a igreja que é ferida aqui na terra, a igreja que é atacada aqui na terra, quando ela morre aqui, chega-se às bodas do Cordeiro e a nova Jerusalém. O capítulo 19, versículo 7 vai dizer: chegaram as bodas do Cordeiro. A igreja recebe vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro, símbolo dos atos de justiça de Deus. Nós não somos justos, mas o Senhor nos justificou. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor nos aperfeiçoou. Nós não somos santos, mas o Senhor nos santificou. Então a igreja não tem medo de morrer aqui na terra, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Sabe o que é bodas? É casamento. Aqui, e o casamento aqui, é óbvio que ele é simbólico, é a união de Cristo e a igreja. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Poxa, Eliseu, mas no capítulo anterior eu morri. Esquece que você morreu. O que tem valor, o que tem importância é a vitória final da igreja. O que é importante é que a igreja é vitoriosa. E ela chega até o trono e ela participa das bodas do Cordeiro. O capítulo 21, versículo 10 vai dizer que a igreja é a nova Jerusalém que desce do céu, recebendo a glória de Deus. Ela possui 12 portas, e nada que não for santo e puro poderá entrar por essas portas. Por isso ela tem porta. Só vai poder entrar nesta nova Jerusalém os salvos e lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Os perseguidores da igreja, neste momento, nós vamos ver a terça-feira, eles serão derrotados. Um a um. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, o anticristo, o dragão, todos eles serão derrotados. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo será vitoriosa. Essa é a nossa esperança gloriosa. Habitar eternamente na presença de Deus, onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte. O Cordeiro é a nossa luz e reinaremos para sempre com Ele. Irmãos, essa tem que ser a esperança da igreja. Essa precisa ser a nossa esperança, irmãos. Nós temos que olhar e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque a volta dele é a nossa vitória final. A igreja vai ser vitoriosa. A igreja está predestinada a ser vitoriosa. A igreja está determinada por Cristo ser vitoriosa. A pergunta que fica para mim e para você é se nós vamos fazer parte dessa igreja.
aí a decisão é minha e sua, se nós vamos fazer parte da igreja. Mas a igreja de Cristo será vitoriosa. Essa tem que ser a nossa esperança. Nós temos que vir para a casa do Senhor, como nós fizemos um mês de prosperidade mês passado. Nós temos que vir para a casa do Senhor não esperando receber carro, não esperando receber cura, não esperando receber uma bênção. Tudo isso pode acontecer num ambiente de adoração que nós fizermos aqui, um ambiente de adoração. A glória de Deus se manifesta e se derrama sobre nós, e aí nós recebemos a glória de Cristo. Louvor, pode me... E aí nós recebemos a glória de Cristo. Mas o nosso objetivo principal tem que ser a adoração ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a adoração aqui é um ensaio para nós fazermos lá no céu. A adoração que nós prestamos aqui é só um ensaio para aquilo que nós vamos fazer por toda a eternidade, adorando, glorificando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Na próxima terça-feira, se Deus nos permitir, quero estar aqui falando sobre o juízo de Deus. Aí nós vamos falar sobre os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas de Deus. Nós vamos falar sobre todas essas coisas aqui, sobre a tríade do mal, a besta, o dragão e o anticristo. Nós vamos falar sobre a derrota deles, se Deus permitir, na próxima terça-feira. Roberto, se tu não vir rápido, eu vou fazer um dueto com ele. Vitorioso és na tempestade está, teu nome imutável és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome vale como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é. Aplauda ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Como é bom, irmãos, termos o privilégio
de sermos igreja, de fazermos parte da igreja, a igreja de Cristo, aquela que vai morar nos céus. Somos falhos, pecadores, falhamos em palavras, falhamos em pensamentos, falhamos em atitudes, falhamos em omissão, às vezes nos omitimos, às vezes fazemos coisas erradas, às vezes não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Somos assim, falhos, pecadores. Mas Deus, o seu sangue, que Ele derramou na cruz do Calvário, está sobre nós, para perdoar os nossos pecados, para nos redimir, para nos perdoar e para nos tornar igreja. Somos a igreja não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Ele fez por nós. E é isso que nos garante o céu. A igreja gloriosa, aquele multidão que a Bíblia diz ali, que vai estar diante de Deus, vestido de branco. Quem são, Senhor, e de onde vieram? Esses são aqueles que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Pecadores, falhos, mas que a graça de Deus nos alcança. Não vamos entrar no céu pelos nossos méritos. Estaremos lá pela graça de Deus, porque Ele nos perdoa. E é a graça dele que nos alcança. E essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vai se esfriar, mas permanece um remanescente fiel, firme ali na presença de Deus, pela graça dele sobre nós, em nome de Jesus. Como é bom ouvir uma palavra como essa, que nos lembra que a igreja é vitoriosa. A igreja, ela é vitoriosa. Claro, na próxima semana a gente vai falar, pastor Eliseu vai falar dessa vitória final. Mas a igreja caminha pela terra vitoriosa, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo não pode nos tocar. Você pode dizer graças a Deus por isso? Dê a mão a quem está do seu lado e vamos orar. Obrigado, Pai, pelo teu amor e pela tua graça. Como é bom saber, ó Deus, que nós somos essa igreja, Senhor, lavada e remida. Essa igreja que foi pregada aqui nessa noite. Ó Deus, que passa por momentos difíceis, que passa por tribulação. Deus, mas como é bom saber que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E tudo isso, Pai, não pelo mérito nosso, porque somos falhos, pecadores, erramos. Deus, mas é a Tua graça que nos sustenta, é o Teu amor que nos mantém de pé. E nós te agradecemos por isso, Pai. Agora, Deus, leva-nos debaixo da Tua paz e proteção aos nossos lares. Livra-nos do mal, acampa Teus anjos ao redor de cada um de nós, nos protegendo, nos guardando, Pai. Pai, nos guardando nessa noite, dando-nos uma noite de sono tranquila, dias de bênção e vitórias, Pai, que teremos pela frente, que a Tua mão continue sobre nós, guardando, protegendo, livrando de todo o mal. Muito obrigado, Pai. Abençoe nossa vida. Eu te agradeço por todas as coisas e coloco nossa vida em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção e a Tua graça sobre nós. Muito obrigado, Pai. Eu oro te pedindo que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam sobre a vida de cada um de nós, desde agora e para todo sempre. E aqueles que amam o Senhor digam amém. Diga graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Não saia sem abraçar alguém, sem cumprimentar alguém, sem dizer Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você. Tem cantina lá embaixo, passe lá na cantina. Lanche lá embaixo com a gente também, em nome de Jesus. Eu sou como você, do amor do nosso Pai. Somos um do amor de Jesus. Eu sou como você, do amor do nosso Pai. Somos um do amor de Jesus. Somos um do amor.
tava falando para ele cantar.